Tenho imenso prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos dar início a mais um culto de celebração ao nosso Deus. Para você que está nos acompanhando através da internet, sinta-se todos abraçados por cada um de nós. Vamos celebrar e bendizer o nosso Pai. Comecemos falando com o Senhor através da oração. Soberano Deus e eterno Pai, nos encontramos reunidos na Tua casa, Senhor, uma vez mais, para adorar o Senhor, para cultuar a Ti, pois Você é digno de adoração. O Senhor é digno, ó Deus, de toda honra, o Senhor é digno de toda glória, o Senhor é digno de todo louvor. Nós pedimos que Teu Espírito Santo coordene esse culto, guiando, ó Deus, os hinos que serão entoados, a ministração da palavra, que Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, revestindo-nos da Tua presença, enchendo-nos da Tua graça. Passeia em nosso meio, ó Deus, revestindo o Teu povo, entregando os dons, manifestando a Sua presença real em nosso meio. É o que nós pedimos, Pai, conduza todo esse culto para a Sua glória e para o Seu louvor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Poder se assentar. Grupo Adonai está com a oportunidade de louvar o Senhor. Logo após o grupo Adonai, o pastor João Maria estará trazendo uma leitura da palavra de Deus. Em seguida, o presbítero Irani Benício vai orar, agradecendo a Deus pela mesma. O Grupo Adonai tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus Cristo. No cantor cristão de número 207 e na harpa cristão de número 84. 207 no cantor cristão. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos mostra em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei, que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois Ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com
grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento após, o céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestiais, quebrei da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Saúdo a todos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Escritura neste momento. O texto que nós iremos ler encontra-se em Mateus capítulo 27. Mateus 27, a partir do versículo 46. Melhor dizendo, 45. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos para reverenciar, adorar aquele que nos resgatou da perdição, que nos trouxe a sua presença, para que pudéssemos nós desfrutar da sua santidade. Vamos ler a palavra de Deus. A partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra até às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto quer dizer: Deus meu,
por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu em buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: espera, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e aleluia. A terra tremeu e as rochas se partiram, e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos que já falecidos ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o centurião e os outros que ali guardavam Jesus, vendo o terremoto, e todos que passavam ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Saúde a todos em nome de Jesus. Pai amado e santo, Senhor de toda glória, graças te damos, ó Deus, por mais este momento na tua presença. Louvamos a ti, Senhor, pela porção da tua palavra, Senhor, a porção que foi lida nesta oportunidade, que nos revela, Senhor amado, o ápice do teu amor para conosco, onde Cristo Jesus foi crucificado por nós, mas tu, ó Pai, o ressuscitaste ao terceiro dia, ó Deus, e recebeste nos céus, e o teu povo aqui, ó Pai, reunido, adora o teu nome, celebra o teu nome, exalta o teu nome, por causa da tua grandeza, da tua bondade, Senhor, e das tuas misericórdias. Pai celestial, em nome de Jesus, meu Senhor, que nesta noite, ó Pai, os nossos corações sejam cheios, ó Deus querido, da revelação da tua palavra, Senhor, que as nossas vidas nesta noite, Senhor, sejam impactadas pelo poder da tua palavra revelada ao nosso coração, Senhor, que saiamos deste lugar de maneira diferente de como chegamos, Senhor, saltitantes de alegria, cheios do teu Espírito Santo, celebrando o teu nome, Senhor, e testificando das tuas grandezas. No nome de Jesus, Pai, nós oramos a ti, e no nome de Jesus nós te agradecemos e te bendizemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Isso é uma noite de celebração. Saímos de casa para celebrar, para cultuar o nosso Deus. Então aproveite o máximo essa presença maravilhosa com a igreja de Deus reunida. Queremos convidar o Ministério de Louvor Peniel, vai estar louvando, bendizendo a Deus. Em seguida, o Vozes de Júbilo também vai estar adorando ao nosso Pai. Claro que nenhum dos dois deve cantar sozinhos. Vocês, nós devemos juntos bendizermos ao nosso Pai. Nós saudamos a todos em nome de Jesus, amém? Vamos continuar celebrando ao Senhor nesta noite, noite que o Senhor nos permite de estarmos em sua casa, para adorar, para bendizer aquele que tem cuidado das nossas vidas, que merece a nossa adoração. Então vamos adorar, vamos bendizer a Ele nesta noite, vamos aproveitar como se fosse o último dia das nossas vidas. É assim que nós devemos caminhar
né, na certeza de que qualquer momento Deus pode nos levar ou até mesmo vir buscar quando a trombeta soar. E há um céu de glória preparado para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. No mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Cantando louvores a Deus. Glória a Deus.
O grupo Vozes de Júbilo tem o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O tempo pode passar, meu coração nele está. O seu trono é eterno, ele reina, Cristo reina, e os que esperam nele, e os que esperam nele, e os que esperam nele, não se fatigarão, não se cansarão, se renovarão, se renovarão, como águia, subirão, subirão, se renovarão, se renovarão, como águia, subirão, subirão. O tempo pode passar, meu coração nele está. O seu trono é eterno, Cristo reina, Cristo reina, e os que esperam nele, e os que esperam nele, e os que esperam nele, não se fatigarão, não se cansarão, se renovarão, se renovarão, como águia, subirão.
Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Glória a Deus. Quem nos visita nessa noite é a nossa irmã Gesiane Fernandes, da Igreja de Cristo em Pau dos Ferros. Está com a sua oportunidade de trazer o seu louvor ao Senhor. Logo após a nossa irmã Gesiane, o nosso irmão Daniel Filho também vai estar louvando ao nosso Deus. Enquanto isso, no louvor do nosso irmão Daniel Filho, os diáconos fiquem a postos para estarem colhendo dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Saúde a todos em nome de Jesus, amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o teu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em teus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Aleluia. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Oh, aleluia. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também nós o veremos. Aleluia. O verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Ele é. Oh, aleluia, nós o veremos. Oh, aleluia, nós o veremos.
glória, glória, glória. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E um dia também nós o veremos. Verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, santo é o teu nome. Eu saúdo a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem está feliz neste local, dá um glória a Deus. Lá em Salmo 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem dos mares. Ó Senhor da glória, muito obrigado por essa grande oportunidade que temos de louvar para Ti, Senhor. E vamos louvar. A igreja sabe e canta comigo. A felicidade depende de cada um de nós. Os desafios vêm e vão. Lutamos e nem sempre vencemos. Mas uma das coisas importantes é mudar passo a passo o caminho quando for necessário. Confie e siga em frente. Deus acredita no seu potencial para vencer as batalhas da vida. Sei que a vida não é fácil, é difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho, são intensas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Só se vale o que se tem. Neste mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome e evidências.
Mas se algo der errado, que é coisa que acontece, os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Canta assim, igreja. Eu vou vencer. Essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer. Qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer. Nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer. Pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer. Os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer. Vida pra sofrer. Em nome de Jesus eu vou vencer. Aleluia, Senhor. Jesus é a única razão da nossa adoração. Aleluia, glória a Deus. Só se vale o que se tem. Neste mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidências. E se algo der errado, hein? Mas se algo der errado, Cadê os amigos, hein? Os amigos vão embora. E quem mais te admirava hoje, ó, não te conhece, mas ele, ó, continua te conhecendo e diz assim, ó: essa porta um dia vai ter que se abrir. Qualquer hora essa muralha vai cair. Nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o... Porque eu tenho Cristo, eu tenho Deus ao meu lado. Eu vou vencer. Pela sorte a sorte vai sorrir pra mim. eu vou vencer. Os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer. Deus não fez a minha vida pra perder. Em nome de Jesus, eu e a igreja de Cristo vamos vencer. Deus merece uma salva de palmas. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A nossa irmã Maria Helena está com sua oportunidade de trazer a palavra. E eu convido aqui o presbítero Tiago Fernandes, que nos visita nessa noite para orar, intercedendo pela nossa irmã Maria Helena, que será ministrante da palavra do Senhor. Na oportunidade, eu já agradeço aqui pela oportunidade de dirigir o culto. Depois da palavra, o nosso pastor Davi tem a direção do culto para trazer as informações e encerrar o trabalho. Saúde, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E depois da oração, os irmãos continuam de pé. Certamente a irmã Maria Helena vai fazer uma leitura onde vai basear a mensagem nessa noite. Nós vamos orar agora nesse momento. Curve a sua cabeça e fale com o Senhor. Pai nosso, Deus querido e eterno, estamos na tua presença e queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos na tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar para ouvir a tua voz, para te celebrar, para render graças ao teu nome, Senhor, porquanto tu és um Deus altíssimo e poderoso. Nesse momento nós te intercedemos por todos os irmãos e irmãs e também os amigos
que aqui estão, os que nos assistem de suas casas, ó Deus, ou em qualquer outro lugar. Pai, que os nossos corações e o coração destes estejam receptivos à Tua palavra. Fala através da Tua filha, da Tua serva, Senhor, porque certamente o Senhor já falou ao coração dela. Fala a Tua igreja, Senhor, revela a Sua vontade, ó Pai querido, nessa noite, aos nossos corações. Nós Te oramos e nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu saúdo a amada igreja no nome de Jesus. Sempre uma alegria quando nos reunimos na casa do Senhor para rendermos graças ao seu nome, como ele merece. Evangelho de Lucas, capítulo 15, que vamos ministrar nessa noite. Talvez seja um dos textos, né, e uma das histórias mais conhecidas e pregadas na Bíblia. Mas Deus me orientou para falar sobre isso, e é isso que eu vou falar em nome de Jesus nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 21 a seguir. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas é classificado por alguns como achados e perdidos. A secção ou lugar de achados e perdidos. Nós temos algumas coisas, alguns elementos que são comuns nesse texto. E as três histórias aqui relatadas, elas podem diferenciar um pouco uma das outras. Mas se você prestar atenção, elas têm o mesmo objetivo, elas têm a mesma finalidade. É alguém que se perdeu ou algo que se perdeu e foi encontrado. Eu coloquei aqui alguns elementos comuns para depois entrarmos propriamente no texto que vamos meditar, porque nós vamos meditar a respeito do filho pródigo. Mas eu quero mencionar ou fazer menção de todo o relato desse capítulo 15. É alguém que perdeu alguma coisa. É alguém que procurou recuperar isso que perdeu. E alguém que depois compartilhou essa alegria de ter recuperado com os outros. Então você tem a ovelha, né, o pastor que perde a ovelha, a mulher que perde a dracma e o pai que perde o filho. Mas olha as atitudes em comum. Todos três perderam alguma coisa. Todos três procuraram diligentemente até encontrar. Ninguém descansou enquanto não recuperou. Talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Não tem paciência, não tem persistência suficiente para buscar até Deus conceder a vitória. Mas todos aqui perseveraram até recuperar. Todos se alegraram quando recuperaram e todos compartilharam acerca da bênção recebida ou do objeto recuperado. Veja bem, a mulher perde a dracma dentro de casa. O pastor perde a ovelha
no pasto, enquanto ele está apacentando, pastoreando. E o pai perde o filho dentro de casa. Perde para o mundo. Então são 3 situações, mas todas as 3 apontam para uma mesma direção. Capítulo 15, a partir do versículo 13, nós temos, no versículo 11, nós temos então o relato do que nós vamos passar a ministrar agora, a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, preste atenção. O mais moço chegou para o pai e disse: pai, eu quero a parte da minha herança. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. O pai não tinha direito de dar a herança, porque ele ainda estava vivo. A herança era depois que ele morresse, que os filhos teriam direito. Mas uma coisa que eu observei nesse texto, que muitas vezes a gente não observa, é que ele repartiu entre os 2. Só o mais novo pediu. Mas como o pai era alguém justo, ele repartiu a herança aos 2 filhos. O filho mais velho ficou em casa porque quis. Ele tinha também a parte da herança. Era dele. E a gente vai falar um pouco disso lá na frente. Quem se dispôs, ou quem expressou a vontade de sair de casa, foi o mais novo. Mas eu quero que você preste atenção numa qualidade que esse filho mais novo tinha. Ele, quando a gente lê o texto, e muitas vezes prega, a gente sempre coloca esse menino como o vilão da história. Mas ele foi sincero. Ele estava descontente dentro de casa. Ele não estava satisfeito com o tratamento que estava recebendo, com a vida que estava levando. Então ele disse: eu quero sair. O outro também estava na mesma situação, mas disse: eu vou ficar. Dando uma de bonzinho, de obediente, sem ser. Esse aqui é sincero: eu não quero mais ficar em casa. Agora eu quero que você medite comigo. Esse pai representa Deus. Esse filho representa todos nós que nos distanciamos, nos afastamos de Deus. Você tem aqui esse filho em 2 categorias, mas a representação é uma só. É de alguém que se afastou de Deus, que não estava satisfeito com Deus, que não estava mais gostando da presença de Deus, que queria se afastar da presença de Deus. E aí o que acontece? O pai não obriga ninguém. Pai aqui que é Deus, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Até porque se você serve a Deus forçado à força, isso não adianta. Se eu presto um serviço aqui à força, de aparência, porque quero agradar alguém, ou porque quero mostrar a minha crença para alguém, isso pode servir para a igreja, porque todo serviço da igreja é válido. Mas para Deus, não. Quando Jesus veio a esse mundo e se entregou numa cruz para morrer pelo meu e pelo seu pecado, ele fez isso voluntariamente, ninguém obrigou. Quando há uma pergunta de Deus no céu dizendo: a quem enviarei? Está lá registrado no livro dos Salmos. Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Se ofereceu voluntariamente, porque a mim aprouve, agrada fazer a tua vontade. E a vontade de Deus era salvar a humanidade, e ele só podia salvar através de um sacrifício de alguém justo, santo e puro. Na terra não tinha esse elemento, então teve que vir de lá de cima, teve que vir do céu. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que era o próprio Deus encarnado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque o propósito de Deus não era condenar o mundo. O propósito de Deus era salvar o mundo. E ele vai dizer: aprove a Deus salvar os que creem. Paulo vai escrever isso a Romano, pela loucura da pregação. Tem muita gente que acha que a gente é louco pregando essas coisas. Mas tem muita gente que entende que a loucura de Deus ainda é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E aceita.
Porque o que para muitos é loucura, Paulo diz, para nós foi salvação e redenção da parte de Deus. E esse filho, um certo dia, ele se mostra totalmente descontente com esse pai. Agora eu pergunto para você, você, ou qualquer um de nós aqui, temos razões de estar descontente com Deus? Temos algum motivo para não estar satisfeito com Deus? Mas muita gente abandona a casa de Deus e vai para o mundo. Por quê? Porque está satisfeito com Deus? Não. Porque as coisas de Deus não estão mais satisfazendo a sua alma. E como as coisas de Deus não estão satisfazendo a sua alma, ele começa a desejar as coisas lá de fora. Ele procura a todo custo preencher uma satisfação que só pode ser satisfeita espiritualmente com coisas materiais. E ele não vai conseguir nunca, porque lá na frente a conta vem. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa conta chega mais cedo ou mais tarde na vida de qualquer um que faz isso. Nós podemos estar descontente com as pessoas, nós podemos não discordar da maneira como as pessoas nos tratam, nós podemos estar chateados com as pessoas, mas com Deus não. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, sendo nós miseráveis pecadores. Você acha que há alguma dignidade em você, há alguma dignidade em mim, para Deus nos eleger, nos escolher? Antes da fundação do mundo eu não tinha feito nada, nem de bom nem de ruim. E a Bíblia diz que quando Deus vocacionou a mim e a você, Ele fez isso lá no ventre da nossa mãe. Mas Ele nos elegeu e nos comissionou antes do mundo ser fundado. Isso é presciência, isso é onisciência de Deus, isso é misericórdia de Deus, isso é graça de Deus. É algo que nem eu, nem você, nem ninguém merecia. Às vezes eu fico boca aberta quando eu vejo pessoas na casa de Deus que dizem que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, achando que merecem as coisas. Onde é que a gente merece alguma coisa? Paulo tinha uma consciência tão grande disso que ele dizia: eu tenho um ministério que eu recebi das mãos de Deus, mas eu recebi por graça e misericórdia. Eu não merecia. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, era de uma família de classe média, era instruído em toda a lei de Deus, mas ele disse: eu não merecia. Assim como nem eu, nem você e nenhum pecador merece. Sabe o que é que a gente merece? A morte, o inferno é o que a gente merecia. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E vou repetir o que Paulo diz em Romanos 8:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que eu gosto muito daquele hino que o Gerson Rufino canta. Ele diz: o que eu merecia era morrer, mas Ele me concedeu o céu. Não é porque eu merecia, é por graça e misericórdia que nós vamos chegar um dia no céu, na presença eterna de Deus. Mas esse filho não tinha nenhum motivo para se queixar do pai. O pai era justo. Se você olhar o pai aqui na figura de Deus, é santo, é justo, é amoroso, é benigno, é misericordioso. Mas a gente coloca falha, defeito em quem a gente quer. A gente arranja defeito para botar em quem a gente quer. E quando a gente quer se justificar das coisas, a gente faz isso tranquilamente. E aí, como ele não estava satisfeito com o pai, ele diz: eu quero a minha parte, eu quero a minha herança. Não tinha nem direito à herança, só depois que o pai morresse. Mas eu quero. E a Bíblia diz que o pai deu a herança. Por que o pai deu a herança? Porque o pai preferiu que ele fosse aprender as lições da vida lá fora do que ficar dentro de casa emburrado, insatisfeito, reclamando, murmurando. Se tem uma coisa que Deus abomina, é pecado de murmuração. Irmãos, vamos pensar racionalmente. Eu não quero que você pense espiritualmente.
Use a razão que Deus lhe deu, use a mente, use o raciocínio e me diga com toda sinceridade: você tem alguma razão para reclamar de Deus? Eu posso dizer que Deus tem 1001 razões para reclamar de mim. Agora, para reclamar de Deus eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Se Deus permite provações na nossa vida, se Deus permite aflições na nossa vida, se Deus permite aperto nas nossas vidas, se Deus permite os desertos na nossa vida, Ele não faz isso porque Ele tem prazer no nosso sofrimento. Ele não faz isso porque quer se vingar de nós. Ele não faz isso porque quer punir os nossos pecados. Ele faz isso porque quer trabalhar o meu eu e o seu eu. Ele quer trabalhar o nosso interior. E aí é como Paulo diz, sabe o que é que o Espírito Santo deseja? Ele deseja entregar a Cristo uma noiva pura, uma noiva santa, sem ruga, sem mácula algum. Então tudo que Deus faz, através do Espírito Santo, na minha e na sua vida, é para trabalhar os nossos defeitos, é para nos apresentar essa noiva diante de Deus santa. Nós somos chamados, não foi só para ocupar banco de igreja, não, ou para ocupar algum cargo. Nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. A nossa vocação é a santidade, porque você serve a um Deus que é santo, 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 santo. E aí Pedro vai dizer: sede santos, como eu, né? Deus falando através de Pedro, como eu sou santo. O escritor aos Hebreus diz: buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém pense que viver numa vida de impureza, de pecado, afastado da comunhão de Deus, vai ter acesso à presença de Deus, porque não vai. Deus é santo. E se nós quisermos consertar a nossa vida diante do altar de Deus, só tem uma forma: é nos voltarmos para a palavra como ela é. Deixe de lado as inovações, deixe de lado os evangelhos que não são da Bíblia, e procure não só conhecer, mas viver a palavra. É a única forma de sermos restaurados, de sermos consertados, de sermos renovados, de sermos avivados. Você pode olhar a Bíblia todinha, eu já li a Bíblia várias vezes. Você pode olhar a Bíblia todinha, você não vai encontrar nenhum avivamento na história da Bíblia sem que o povo tenha se voltado para a palavra e tenha confessado e abandonado o pecado. Você não vai encontrar nenhum. Todos eles começaram assim, com alguém se voltando para a palavra, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, confessando, abandonando e procurando viver uma vida de acordo com a palavra, obedecendo a palavra. Foi assim que os grandes avivamentos da história aconteceram. Tanto os que estão na Bíblia como os que aconteceram depois do relato bíblico. É preciso que a gente tenha essa consciência, sabe? Porque avivamento é muito diferente de movimento. Emocionalismo é muito diferente de emoções profundas e verdadeiras. A igreja brasileira passa por uma fase terrível nesse sentido. Mas sabe por quê é que a gente passa por essa fase? Porque a gente quer avivamento sem pagar preço. A gente quer avivamento sem voltar para a palavra, sem obedecer, sem deixar Deus tocar na nossa vida. Ou sem aceitar os cortes, as podas que Ele faz. Nós temos vivido um tempo de dificuldade, mas é um tempo de oportunidade. Eu quero dizer para você que perseguição nunca destruiu igreja. Quem destrói igreja é pecado. Quem destrói a nossa vida é pecado. Quem nos afasta de Deus é pecado. Não é perseguição. Ah, eu estou desviado, eu estou lá no chão, porque o povo é tudo me perseguindo. Mentira. Sabe o que a perseguição fazia com a igreja primitiva? Quanto mais eles eram perseguidos, mais cheios do Espírito Santo eles eram, mais cheios da presença de Deus. Porque eles não usavam perseguição para acusar ninguém. Eles usavam perseguição para se jogar nos pés de Jesus e buscar a vitória daquele que pode te dar vitória. É isso que acontecia. É por isso que
o escritor de Lamentações, que é o Jeremias, ele vai dizer: de que é que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, examine o seu coração, esquadrinhe e aí se volte para Deus. Se você fosse ouvir esse filho da parábola aqui, esse filho pródigo, ele ia ter muitas queixas contra o pai. Por que ele saiu de casa? Ele estava satisfeito em casa? Não. Ele saiu de casa porque alguma coisa estava incomodando, estava deixando insatisfeito. E ele ia se queixar de quem? Ele ia se queixar de papai, né? Era o bode expiatório. E aí o pai divide a herança, dá a herança do outro, dá a herança para ele. Sabe o que é que eu vejo mais tarde na conclusão desse texto? Eu não tenho muito tempo, mas eu vou tentar correr um pouco aqui. Eu vejo assim: quando o pai dá a herança para os dois, reparte, está aqui a sua, está aqui a sua, ele está dando ao outro o direito também de ir, de demonstrar a sua insatisfação, de mostrar que também não tá legal para ele. Mas ele prefere ser hipócrita, ele prefere fingir e prefere ignorar todas as benesses que ele tem na casa do pai. Olha a queixa dele quando o pai mata o bezerro cevado para o outro que voltou: eu estou há tanto tempo contigo, nunca transgredi um dos teus mandamentos, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Esse filho que estava perdido, que estava num mundo que não valia nada, matou o bezerro cevado. E o que é que o pai disse para ele? Meu filho, tudo que é meu é seu, estava aqui, eu lhe entreguei. Se você não matou um cabrito, ou um bezerro cevado, ou um boi, ou seja lá o que foi, para se alegrar com seus amigos, foi porque você não quis. Era seu. Todas as bênçãos que Deus reservou para nós são nossas. Mas eu prefiro invejar a bênção do outro do que buscar a minha. A Bíblia diz assim, lá em Efésios capítulo 1, verso 3, porque Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes. Tem para todo mundo. Agora uma coisa é estar lá à minha disposição, outra coisa é eu tomar posse. Esse cara tinha tudo lá, tinha cabrito, tinha ovelha, tinha boi, tinha bezerro, tinha tudo. Mas ele nunca pegou um. Aí vai se queixar do pai. Qual era a culpa que o pai tinha? Nenhuma. Ele não pegou porque não quis. Mas esse filho pega tudo que tem e vai embora. E aí, enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos, ele pode farrear, ele pode ter uma vida que ele queria ter, uma vida de prazeres na carne, de prazeres pecaminosos. A Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha com meretrizes, com farra. E ele estava se sentindo muito bem lá fora. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Deus sabe criar circunstância para trazer o filho de volta. Eu nasci e me criei. Né? Eu estou falando do tempo que eu nasci em Cristo. E me criei dentro da igreja ouvindo: quem não vem pelo amor, vem pela dor. A minha mãe dizia uma coisa parecida, porque eu era muito desobediente. Ela dizia: quem não escuta a palavra, recebe a pancada. Pá! Era o equivalente a isso. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas sabe, Deus não tem prazer nem na pancada, nem na dor. Mas Deus conhece e sabe que você só volta nessa circunstância. Então a pancada é necessária e a dor também. Se Deus tivesse como trazer esse filho sem fazer ele passar por essa circunstância, você acha que ele não tinha trazido? Mas Deus nos conhece como ninguém, irmãos. Ele sabe exatamente o que fazer para mudar a nossa mente, o nosso coração, o nosso comportamento. Quem não sabe sou eu, mas Ele sabe. Vocês estão aqui, cada um de vocês é uma pessoa. Cada um de vocês tem a sua personalidade. Cada um de vocês tem uma vocação de Deus, tem um chamado. Então eu não conheço vocês profundamente, conheço superficialmente. Eu não sei o relacionamento de vocês com Deus, como é que é. Eu sei como é o meu, de vocês eu não sei.
Mas de uma coisa eu sei: Deus vai nos tratar de acordo com as nossas necessidades. Nem mais, nem menos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Sabe qual é o prazer de Deus? É que ele se converta e viva eternamente na presença dele. Esse é o prazer de Deus. Quando esse filho está bem acomodado no mundo, quando ele está bem satisfeito com as coisas do mundo, aí aparece uma seca. Deus criou essa circunstância, apareceu uma seca. E quando aquela seca chegou, acabou com tudo. Quando ele acabou o dinheiro, quando ele acabou os recursos que tinha, os amigos vazaram. Foi todo mundo embora. Não teve um amigo daquele. Olha que ele tinha ido para uma terra longínqua, uma terra bem longe de pai, de parentes, de conhecidos, de amigos. Dos amigos que ele construiu lá na casa do pai. Ele só tinha falsos amigos, pseudos amigos lá de fora. Amigos que só eram amigos enquanto ele tinha o que oferecer. É o que a gente chama de amigos de ocasião, que não são amigos na verdade, são inimigos. O verdadeiro amigo é aquele que está com você em todas as horas, nos bons e nos maus, principalmente nos maus momentos. Quer conhecer o seu amigo de verdade? É aquele que está com você na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora que você não tem nada. Porque quando você tem tudo, é muito fácil ter amigos. Tem até um ditado popular que diz: a gente deve procurar a árvore que tem sombra. Mas quem é amigo de verdade procura a árvore pelada. Que é que está precisando de ajuda. E aí quando ele se vê sem ninguém, sem dinheiro, sem comida, sem nada, ele vai começar a procurar trabalho. Mas numa época de crise, de seca, quem era que tinha trabalho bom para dar para ele? E ele não era acostumado a trabalhar na casa do pai. Assim como não acostumou-se a trabalhar quando saiu, ele vivia de farra. Aí o único emprego que ele encontrou foi cuidar de porcos. Era a maior humilhação para um judeu. O judeu nem comia, nem podia criar. Porque aquilo que Deus proíbe para mim, eu não posso querer empurrar para você. É como o crente, né, que se converte, tem um bar. Aí diz: eu não vou beber mais, mas continua vendendo cachaça para os outros. Se a cachaça não serve para mim, também não serve para os outros. Ele tem um comércio que vende cigarro, se converte: eu não fumo mais, mas vende cigarro para os outros fumar. Aí não vai matar os outros também, não? Então era essa questão. Deus puniu severamente os gadarenos. Jesus conta essa história. Ela é retratada nos 3 evangelhos. Porque os gadarenos, eles não comiam carne de porco, mas eles criavam porcos e vendiam para os outros comer. Por isso Jesus permite que aquela legião de demônios entre dentro daqueles porcos e os precipite no mar, matando todos eles. Porque eles estavam fazendo, a teologia deles estava errada. A teologia deles era assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí eles tiveram um prejuízo tremendo. Eram mais de 2.000 porcos. Eu acho que eram todos os porcos daquela aldeia, daquela região. E Jesus permitiu que os demônios entrassem dentro daqueles porcos. Eles se precipitaram no mar e todos eles morreram afogados. E olha a reação dos gadarenos, dos habitantes de Gadara. Chegaram para Jesus e disseram: olha, retira-te dos nossos termos. Quer dizer, Jesus havia libertado um homem que era o terror daquela comunidade, daquela vizinhança. Vivia nos sepulcros, não tinha cadeia que o segurasse, se cortava com pedras, aterrorizava todo mundo. Eles encontram o homem são, vestido, perfeitamente bom, liberto dos demônios. Mas ele diz para Jesus:
você nos deu um prejuízo muito grande. Nós perdemos 2.000 porcos. Isso é valorizar mais as coisas do que valorizar a vida. É por isso que quando a gente estuda sobre o dom pastoral, né? E aí vocês que às vezes me chamam de pastor, graças a Deus acabaram, né? Eu não sou pastora, nunca fui, não tenho dom, não tenho ministério de pastora. E vou dizer por quê. Porque o pastor é alguém que é comissionado, que é vocacionado por Deus para cuidar de vidas. Hoje nós temos muitas pessoas ocupando pastorado de igreja. Mas eles não estão cuidando de vidas, eles estão cuidando de uma empresa. Eles abrem uma igreja aqui em Apodi, e se em 2 anos essa igreja não estiver dando o lucro que eles querem, eles simplesmente fecham as portas e vão para outra cidade. E eles não estão nem aí para os poucos que se converteram lá. Eles não estão interessados em cuidar de vidas. Eles estão interessados em dinheiro, em negócio, em empresa. O verdadeiro pastor é aquele que está interessado em vidas. Ele foi chamado para cuidar de ovelhas, de vidas. Ele não está interessado em cuidar de uma empresa. Quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo, e Moisés começa a argumentar: ah, Senhor, eu não sou eloquente, eu sou gago, eu sou meio ruim na palavra, eu não tenho discurso. Eu penso, né? É a minha imaginação, não está escrito assim. A minha imaginação diz assim. Eu já ouvi o pastor Gesiel dizer algo parecido com isso. Que Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, o meu povo é empresa. Eu estou lhe chamando para ser político. Hoje a gente diria assim: eu estou lhe chamando para ser político. É política quem tem que ter discurso bom para enganar o povo, né? Tem que ser bom de lábia. Era como se Deus dissesse assim: Moisés, eu por acaso estou lhe chamando para ser político? Estou lhe chamando para fazer discurso? Eu estou lhe chamando para cuidar de vidas no deserto. É isso que eu estou lhe chamando. Esse é o seu chamado. É esse o negócio que eu tenho com você. Estou chamando você para fazer discurso bonito, não. Estou aqui preocupado se você fala bem, se você tem uma boa dicção. Eu estou preocupado se você vai cuidar do meu povo. Para isso que eu lhe chamei. Deus chama pastores para isso, para cuidar de ovelhas, para cuidar de vidas. Assim como chama esse pai que representa Deus para cuidar de todos nós, que somos seus filhos. Mas quando esse rapaz se vê lá, o chiqueiro dos porcos, querendo comer a comida dos porcos, eu já ouvi alguém dizer assim que ele queria comer a lavagem, mas bolota não é lavagem, bolota é uma espécie de vagem que tem no Oriente e que é usada para alimentar porcos. É uma vagem, né, como a gente chama aqui, uma vagem. E ele tinha vontade de comer, mas não podia, porque a comida era destinada aos porcos, não a ele. A fome era tão grande que ele queria comer, mas devia ser vigiado. E aí ele cai em si. Eu quero que você nessa noite, que tem se afastado da casa de Deus, ou que nunca se chegou a ela, que nunca fez uma aliança com Deus, nunca fez uma decisão com Deus, eu quero que você medite nisso. Porque esse jovem, ele caiu em si. Um dia ele criou juízo. Um dia ele se lembrou da casa do pai. Um dia ele pensou assim: eu estava enganado. Na casa de papai é que era bom. Às vezes a gente tem as coisas e só dá valor depois que perde. Ele disse assim: olha, na casa de meu pai, os empregados têm pão com fartura. Os empregados são bem tratados, são bem cuidados. E eu estou aqui nessa miséria, não tenho nem o que comer. Sabe qual é a decisão dele? É a decisão que todos que estão nessa situação deviam tomar. Eu vou me levantar.
e vou ter com meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas voltar não é fácil, não, irmãos. Porque voltar significa que você reconhece que errou, que você precisa se humilhar, que você precisa dar a cara para bater. Porque o que impede muitas pessoas de voltar é o orgulho. Alguém diz: eu não vou voltar porque as pessoas vão ficar olhando para mim, vão ficar me chateando, vão ficar me perguntando. Não se incomode com isso. Tem alguém aqui que não vai perguntar nada para você, que não vai se chatear, vai se alegrar com a sua volta. É o Pai. Porque Ele espera por isso todos os dias. Ele nunca desistiu daquele filho. E eu vou dizer para vocês porque o texto mostra isso claramente. Ele não estava com aquele bezerro cevado no curral à toa. Ele não estava todos os dias na porta olhando para o horizonte, por onde seu pai, seu filho se perdeu de vista, à toa. Ele estava ali porque ele tinha consciência e convicção de que o seu filho ia voltar. Ele nunca desistiu do filho. O filho foi ingrato? Foi. Você quer uma ingratidão maior do que essa? Desperdiçou a herança, o dinheiro que ele certamente juntou com suor, com luta, com dificuldade. Mas o pai não olhou para nada disso. Sabe por quê? Porque o pai atenta para a vida, não para bens. O pai está preocupado em salvar vidas. Aquele filho diz: quando eu chegar lá eu vou dizer assim: pai, veja o quanto o reconhecimento desse filho foi profundo, o quanto o arrependimento dele foi sincero. Ele disse: quando eu chegar, a primeira coisa que eu vou dizer é: pai, eu pequei contra o céu. Você prestou atenção nisso? Todo pecado que nós cometemos, primeiramente, é contra Deus, é contra o céu. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. É por isso que eu disse aqui que nenhum de nós tem dignidade, porque todos nós pecamos contra o céu. Já não sou digno, mas me receba pelo menos como um dos seus empregados. Eu não quero mais a dignidade de filho, eu não quero mais o lugar de filho, eu não quero mais a honra de filho. Eu quero pelo menos ter comida para matar a minha fome. Ter um lugar para colocar a minha cabeça. Eu quero pelo menos isso. Eu quero ser tratado como um empregado. Mas a gente se acha merecido demais e quer ser tratado que nem rei. Eu quero ser tratado como um dos teus empregados. E a Bíblia diz que quando o filho apareceu, o pai o avistou de longe. Por quê? Porque ele ficou sempre lá, esperando pela volta do pai. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso me dá uma lição muito importante. É que quando eu como mãe, você como pai faz a sua parte, Deus faz a dele. Deus se responsabiliza por trazer de volta. Deus cria circunstâncias para trazer de volta. Deus não vai impedir que alguém faça a sua vontade. Ele vai permitir. Quero ir para o mundo, quero experimentar do mundo, nunca gozei do mundo, quero ir para lá, vá. Eu já vou lhe adiantando que você vai se ferrar, vai quebrar a cara, mas vá. Porque papai vai criar circunstâncias e vai trazer você de volta. Se você pertence a Ele, o seu lugar é aqui. E na eternidade é no céu, não é no inferno não. Seu lugar não é no mundo comendo as bolotas dos porcos não. Seu lugar é aqui, na casa de pão, na casa do Pai, na casa de Deus. Aqui tem banquete. Aqui tem fartura. A Bíblia diz que na presença de Deus há fartura de alegria. E ele cai em si e volta. Mas quando o pai o avista, a Bíblia diz que a primeira coisa que o pai faz é abraçá-lo e beijá-lo. E o pai restaura então toda aquela comunhão, toda aquela amizade, toda aquela filiação que ele tinha antes. Todo aquele direito que ele tinha antes como filho. O pai coloca o anel, que é o sinal da aliança, do compromisso. O pai coloca a sandália nos pés. O pai manda vestir vestes novas. O pai mata o bezerro cevado. E o pai convida a comunidade inteira
para festejar, para celebrar, para fazer uma festa para aquele filho. O filho merecia? Não, na minha avaliação ele merecia muita peia. Tá? Eu não sou Deus, não tenho a mesma misericórdia, reconheço. Merecia muita peia. Merecia ter passado um tempo lá com os empregados. Mas Deus não faz isso. A Bíblia diz que Deus nos recebe como filho e nos trata como tal. Ele recebeu, celebrou, fez a festa. E ele disse: meu filho estava perdido e foi achado. Meu filho estava morto e hoje ressuscitou, reviveu. Então eu não tenho motivo para reclamar dele, eu não tenho motivo para brigar com ele, eu não tenho motivo para bater nele, eu só tenho motivo para me alegrar. Isso é amor, irmãos, isso é misericórdia pura. Eu e você talvez não tenhamos esse mesmo amor, essa mesma misericórdia por um filho nosso, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Mas Deus tem por mim e por você. Em Isaías, a Bíblia diz assim: pode uma mulher se esquecer do filho que amamenta? Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de vós. 33, verso 3 do profeta Jeremias diz: com amor eterno eu te amei, e com a minha benignidade eu te atraí para mim. Isaías ainda diz que ainda que o nosso amor seja como a nuvem que passa de repente, seja como uma neblina, o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus é eterno, é imutável. Sabe por quê? Porque Deus não nos ama pelos nossos méritos. Deus não nos ama porque a gente é bom, porque a gente é perfeito, porque a gente é honesto, porque a gente é isso ou aquilo. Deus nos ama porque nós somos pecadores e precisamos do amor dele. É por isso que ele nos ama. A Bíblia diz que Deus não morreu pelos justos, Deus morreu pelos pecadores. Jesus disse: os médicos, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Aí ele conclui dizendo: porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. É por isso que esse pai diz: esse meu filho estava perdido, mas eu achei. Esse meu filho estava morto, mas eu consegui revivê-lo, ressuscitá-lo, trazê-lo de volta. Você pode olhar aqui a persistência, a diligência, a fé, são os elementos que unem esses três textos. A mulher acende a dracma, perde a dracma dentro de casa. A dracma era uma moeda grega, uma unidade básica. Era equivalente ao talento romano, que também era uma unidade básica. E correspondia a um dia de um trabalhador. Era o salário de um dia de um trabalhador. A mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma. E a Bíblia diz que ela varre por debaixo de cama, por debaixo. Isso aqui sou eu que estou dizendo, né? Ela varre a casa toda. Eu imagino que ela tinha algumas tralhas lá, como a gente tem. Ela varre por debaixo de tudo. Mas ela acha pouco, ela acende uma candeeira e vai iluminando e vai varrendo. E só para quando encontra a dracma. O pastor tinha 100 ovelhas, uma só, desobediente, se desgarrou do rebanho. E ele saiu, deixou as 99 seguras, porque para quem entende desse negócio de como funcionava esse negócio de pastoreio em Israel, sabe que um pastor acima de 50 ovelhas, ele não pastoreava sozinho, ele tinha um ajudante. Exatamente por causa disso. Quando uma se extraviava, um pastor ficava cuidando das que estavam no rebanho, no redil. Né? Porque a gente diz: não, está no redil, está seguro. Mas de repente podia aparecer um pedrador, um lobo. Então, um pastor ficava cuidando daquelas e o outro ia sozinho procurar que tinha se perdido. Aí você diz assim: eu tenho 100 ovelhas. Aquela ovelhinha desobediente, sem futuro. Saiu do rebanho, se perdeu. Deixa para lá. Eu tenho 99, deixa para lá. Foi a escolha dela, foi o que ela quis. O verdadeiro pastor não faz isso.
Ele vai procurar. Não é porque ele é ganancioso. Não é porque ele não acha que as 99 bastam. Não, é porque ele sabe o valor de uma ovelha. Ele morreu, ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue. Ele sofreu tudo que você possa imaginar aqui na terra por causa dessas ovelhas. E a Bíblia diz lá em João: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí Jesus faz a afirmação: eu sou o bom pastor. Por que eu sou o bom pastor? Porque eu dei a minha vida pelas minhas ovelhas. É por isso que ele sai atrás da que se desgarrou. E a Bíblia diz que enquanto ele não acha, ele não volta. O clima da Palestina é terrível. De dia, o calor é uma região praticamente de deserto. De dia o calor chega a 40. As partes mais amenas são perto do Mediterrâneo. Mas de dia 40, chega até a 50 quando a seca está braba. E de noite as temperaturas baixam terrivelmente. Facilmente você chega a 50 graus também no deserto brabo. Mas o pastor, ele se arriscava tudo isso. Fosse no sol escaldante, fosse na noite fria, fosse arriscando a vida entre animais selvagens, entre cobras e escorpiões que tem muito no deserto. Mas ele só voltava quando colocava a ovelha no ombro. Ele só voltava quando trazia ela para o curral. Nós precisamos muito aprender com esse modelo de pastorado, com esse modelo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus falando contra pastores humanos. Lá em Ezequiel ele diz que tem pastores que se preocupam apenas em cuidar das ovelhas gordas, porque dão lã, porque dão leite, porque dão carne, e não se preocupa com as mirradas, as raquíticas. Mas o bom pastor se preocupa com todas, cuida de todas. Uma se desviou, ele vai atrás. E a Bíblia diz que ele só sossega quando reúne a uma que se extraviou com as 99 que ficou lá. E aí faz a festa, se alegra. Aí nesse sentido a Bíblia vai dizer: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam mais de arrependimento. Quando alguém entra neste rebanho, quando alguém aceita esse pastor, a alegria aqui, mas a alegria muito mais lá no céu, na presença de Deus. Os anjos se alegram, porque você era uma ovelha perdida e foi encontrada. Você era alguém que estava morto nos seus delitos e pecados, mas encontrou vida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ia falar sobre outro filho, não vou mais, meu tempo se acabou. Mas quero dizer para você que tanto um filho como o outro estavam perdidos. Mesmo um estando dentro de casa e o outro estando fora, todos os dois estavam perdidos. Mas o pai estava pronto para abraçar os dois, para aceitar os dois, para receber os dois, para tratar com os dois como filhos. E é isso que ele quer fazer nessa noite com todos nós, com aqueles que ainda não fizeram a confissão do seu nome como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus nos ajude. Eu não converto ninguém, eu não salvo ninguém. Eu sou só um instrumento para transmitir a palavra. Mas eu espero que o Espírito Santo nessa noite tenha falado com você, tenha tocado no seu coração e traga você a uma decisão por Cristo. Porque a nossa vida é assim: hoje eu estou aqui de pé, amanhã eu posso estar aqui no caixão aqui. Do mesmo jeito é você. A nossa vida não pertence a nós, a nossa vida pertence a Deus. Ele é quem tem o controle dela. E eu não vou viver um dia mais nem um dia menos daquilo que Deus determinou. Os meus dias estão todos contados e catalogados lá no livro do Senhor. Então eu não posso dizer quanto tempo vou durar, quanto é que vai durar a minha vida. Por isso que eu não faço projetos para futuro muito distante. Eu prefiro entregar a Deus e confiar na sua ação poderosa. Deus está no controle da minha e da sua vida. Então não faça como as pessoas que
Tiago retratou na sua carta. Você diz assim: ei, amanhã eu vou acolá, compro, vendo, negocio, faço o que eu quiser. Aí ele diz assim: olha, o que é a vossa vida? A vossa vida é uma neblina, é uma luz, é uma vela que está acesa e qualquer vento apaga. Em vez disso, você devia dizer assim: se Deus quiser, a gente vai, negocia, compra, vende. Porque se Deus não quiser, você não amanhece nem vivo. O salmista dizia assim: eu dormi e acordei, porque Deus me sustentou. A minha vida e a sua vida está no controle de Deus. É Ele quem sustenta, Ele tem na palma das mãos dele. Então não ache que você vai viver o tempo que você quiser para depois se decidir. Não é assim que acontece. Nós esperamos que você tenha toda a oportunidade do mundo, mas isso não está na nossa alçada. Isso não está no nosso desejo, no nosso coração. Isso está no coração de Deus. A determinação é dele. Então, Paulo diz que você tem um dia oportuno, tem um dia aceitável. No dia que você escuta, que está vivo, que tem mente, que tem juízo, que pode decidir. Por isso ele diz: eis aqui o dia aceitável, eis aqui o dia da salvação. Hoje é dia de salvação, hoje é o dia aceitável. O amanhã não nos pertence, pertence ao nosso Deus. Amém. Amém, meu Deus, amém. Há alguém entre nós que quer atender ao chamado do Senhor? Alguém que quer atender à convocação para a salvação? Esse é o momento oportuno. Alguém que quer aceitar, dá um sinal. Alguém que quer regressar à casa do Pai, dá um sinal. E nós iremos orar por você. Onde é que está? Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos agradecer a presença de todos que estão conosco, nos visitando. Temos entre nós a nossa irmã Edileuza, que veio residir aqui na cidade. Ela é da comunidade do Bamburral e vai se congregar com a gente. Onde é que está a irmã? Dá um sinal, irmã. Hein? Lá. Deus abençoe. O seu esposo, que ainda não é crente, o Evanói, também está conosco. A gente agradece a presença. Deus abençoe. Temos também a amiga Elisanete, que é irmã da irmã Fátima, aqui ao lado esquerdo. Deus lhe abençoe. Venha tantas vezes achar necessário. Irmã Gilmara, que nos visita também. Onde é que está a nossa irmã? Essa é crente. Lá está. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. No nome de Jesus. Micael, que é aqui da cidade de Apodi. A irmã Francisca é afastada do Evangelho. Onde é que está a irmã Francisca? Lá está. Irmã Francisca, volta para Jesus. Eduarda, a Eduarda, a Laura, Nicole, nós agradecemos também a presença do presbítero Tiago e família, que está aqui com a gente. Deus abençoe. Queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Albeci, conhecido como Pepé, que está aniversariando hoje. Amém. Deus abençoe, irmão Pepé, muitos anos de vida, muita saúde e muita paz. Deus abençoe.
Essa semana nós teremos uma programação especial que vai começar na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, que é o encontro das mulheres das nossas igrejas na região oeste. Esse trabalho vai acontecer nas dependências do Colégio Estadual Professor Antônio Dantas. Sexta, sábado e domingo. Nós não teremos nenhuma atividade aqui na igreja durante esses dias. Sexta, sábado e domingo. Convocamos a toda a igreja para participar. Todas as reuniões, inclusive no domingo, vai acontecer lá no Colégio Antônio Dantas. É um encerramento do trabalho das irmãs. Oremos pela diretoria para que Deus derrame a sua graça. Os que vão ministrar, os que vão estar presentes, participar, no nome de Jesus. Deus abençoe. O que é mais? Nada. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, celebrando o seu nome e bendizendo a sua santidade. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu vou convidar o pastor Ivanildo para orar e impetrar a bênção apostólica. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor da glória, pela oportunidade que tivemos essa noite de celebrar o teu nome, Senhor, na tua casa. Deus bendito, nós te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que chegou até aqui. Deus bendito, nós te agradecemos por tudo que foi realizado, Senhor, pela tua palavra que ouvimos, Senhor, que a mesma tem falado aos corações nesta noite, que possa ficar, Senhor, entesourada em cada coração daqueles que estão, Senhor, principalmente daqueles que estão distantes, Senhor, da tua casa, aqueles que estão, Senhor, se embelezando com algo deste mundo, Senhor. Nós pedimos, Pai querido, fala aos corações e nos leva em paz, Senhor, aos nossos lares, cada um, Senhor, às suas casas. Nos dê uma noite de paz, nos abençoa, Senhor, nos dê um sono em paz. Deus amado, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor fez neste lugar, nesta noite, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, a comunhão e as divinas consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Amém.